O cristianismo não precisa ser modificado para se acomodar às outras cosmovisões anti-sobrenaturalistas. Outro problema é quando a gente quer acomodar o cristianismo às cosmovisões da época. E aí a gente acaba distorcendo as escrituras e tentando adaptar. No caso do contexto de James Orr, era o modernismo, era a visão anti-sobrenaturalista que prevalecia. Na nossa época, são outras cosmovisões, pós-moderna, que mistura é, materialismo com misticismo, é uma mistura de todas as crenças, menos do cristianismo. E aí, essa tentativa de ressignificar a Bíblia, com Ed René disse, de adaptar a uma visão progressista, como é hoje tanto falado, ou de um sexo sem restrições, como a Nancy Pearson mostra, né, que é o pensamento da nossa época, e um mundo sem regras morais, sem verdade absoluta, relativismo e assim por diante. Quando o cristianismo, a visão cristã, tenta se adaptar a isso, se acomodar a isso, perde a sua essência. O cristianismo tem que se posicionar contra isso. Como disse um escritor, nós somos contra a cultura para o bem da cultura. Nós somos contra tudo aquilo que na cultura é distorcido, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Devemos nos posicionar firmemente, sem negar a nossas convicções, sem afastarmos um centímetro que seja dessas verdades, para o bem da nossa época, para uma redenção da cultura, nesse sentido. Então, é o que Jesus falou no Sermão do Monte, que nós temos que ser sal e luz no mundo. Então, é no mundo, em um mundo em trevas, um mundo apodrecendo, num mundo distante de Deus, um mundo que virou as costas para Deus, é nesse mundo caído que cabe a nós fazermos a diferença. Então, e nesse sentido prático, a cosmovisão, ela trata especificamente desses aspectos de influência cultural. Eu digo ser no aspecto não só de culto, que é fundamental, é, e do que é ensinado na escola dominical, nos trabalhos da igreja, mas do portão para fora, do que a igreja tem feito. Quando digo a igreja, né, os membros da igreja são ensinados realmente que eles têm que fazer a diferença e como eles podem fazer a diferença, que é a pergunta que eles fazem naturalmente, como que eu posso... a ideia que eles têm, normalmente, é que fazer a diferença é ser honesto, fazer bem feito, e tá bom. Mas não é só isso. Isso é parte também. Mas é fazer diferença com a cosmovisão, anunciando, falando, confrontando, questionando, como eu coloquei da minha esposa lá no ambiente, questionando a visão do outro, e usando disso no dia a dia para desfazer e quebrar o telhado de vidro lá e deixar sem telhado nenhum para a realidade, para depois apresentar o evangelho. É o crente entender, e é isso eu aprendi com os puritanos, muito antes de estudar propriamente a cosmovisão, que os puritanos, aqueles santos no mundo, ele fala sobre isso, que os puritanos, eles entendiam que o trabalho, a vocação do membro da igreja é ele tem que glorificar a Deus no trabalho dele, tanto quanto o pastor no ministério. E que a igreja tem que orar não só para Deus despertar jovens para o ministério, mas também despertar filósofos cristãos, professores cristãos, cientistas cristãos, músicos cristãos e assim por diante. Ou seja, a igreja trabalhando isso na mentalidade dos membros e que eles devem ser profissionais que glorificam a Deus, e isso envolve influenciar a área de atuação deles com a visão cristã, isso traz um profundo impacto. Então, não é só
ele trabalhar corretamente, pagar as contas certinho, dizimar na igreja, ofertar, e está tudo resolvido. Não. Ele tem que fazer a diferença onde ele está, como sal e luz do mundo. Então, isso muda tudo. Isso muda completamente. E foi assim que a igreja reformada mudou a Europa. Se vocês pegarem o que o Calvino ensinou sobre na área política, na área da economia, da ciência, não tinha área em que ele não tenha ensinado, ou os reformados não tenham ensinado.